A Bíblia diz que muitos ouviam ele e diziam assim: ele prega diferente dos outros, ele prega com autoridade, e eles gostavam de ouvi-lo. Mas imagine agora, naquele momento, você tendo ouvido Jesus pregar com autoridade tantas vezes, naquele momento em que Pilatos dá a ele a oportunidade, ele não abre a boca. Imagina a frustração. Imagina que alguns, pelos milagres ou pelo ensino, começou a se frustrar, e até mesmo, quem sabe, achar: fomos enganados durante todos esses 3 anos. A gente achou que seria ele, como se você já leu Lucas 24, até discípulos de Jesus estavam assim. A gente esperava que fosse ele, mas olha lá, um cara que por 3 anos fez e aconteceu, a fama dele se espalhou, agora está ali, como um cachorro, apanhando de todos e sem se defender. E olha para você ver, nem mesmo os que andavam com ele para todo lado estão com ele. E você viu que tinha mais 2 bandidos, tinha 2 criminosos que foram inclusive crucificados, mas ninguém estava falando deles. Por quê? Porque o centro das atenções era Jesus. Por quê? Porque ele havia feito tantas coisas, mas agora não estava fazendo nada. E muitos talvez começaram aquela admiração que tinham por Jesus, agora eles estavam usando aquilo como zombaria. Tanto que, se a gente ler os versos novamente, a gente vai ver que eles começaram a zombar de Jesus usando palavras dele. Olha, esse aí é o que disse que iria derrubar o templo e construir em 3 dias. Esse aí é o que ensinou com tanta autoridade. Esse aí é o que fez tantos milagres e agora está aí entregue. E detalhe, aqui entra o que eu quero enfatizar nessa manhã: a zombaria principalmente dos líderes religiosos. Porque o verso 40, verso 42, eles zombavam dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que o salve agora, se dele tem compaixão, porque afinal de contas ele disse: eu sou o filho de Deus. Preste atenção, os líderes religiosos começaram a zombar de Jesus. E qual era o assunto da zombaria? Salvação. Qual era o assunto da zombaria? Salvação. Por quê? Porque eles haviam ouvido Jesus falar inúmeras vezes a respeito de salvação. Pastor Júlio começou o culto lendo João 3, quando Jesus fala de quê? Novo nascimento, salvação. É lá em João 3, o famoso verso que a gente conhece: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou: você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus, porque Deus enviou o Filho do homem. Jesus estava falando dele, ele era o Filho do homem, para que todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. Jesus andou por 3 anos falando de salvação. Jesus andou por 3 anos perdoando o pecado. O que ele dizia para os pecadores? Perdoados estão os seus pecados, vá em paz. Até mesmo quando colocaram diante dele um paralítico, o que Jesus disse para o paralítico? Não foi: seja curado, foi: perdoados estão os seus pecados. E naquele dia, Marcos capítulo 2, os religiosos já ficaram assim: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então ele está se colocando, se igualando a Deus. E Jesus andou, irmãos, por vários momentos. Lembra do caso de Zaqueu? Quando Zaqueu se levantou e demonstrou frutos dignos de arrependimento, o que Jesus disse? Hoje salvação entrou nessa casa. Jesus andou por toda aquela Jerusalém e região, pregando salvação, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus andou por todo lado, enviando as pessoas em paz, dizendo para elas: a tua fé te salvou. Mas agora, como do ponto de vista dos religiosos, aquele que tanto falou de salvação, agora está ali o quê? Precisando ser salvo. E olha a frase que eles disseram, olha aí, ó: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Salvou os outros, mas a si mesmo não é capaz de salvar. Olha aí, olha, percebe, entende o tom de zombaria? Ele andou, portanto, aí salvando os outros, mas agora está aí, ó, precisando que alguém o salve. E começaram a zombar: desça da cruz, afinal de contas você não disse que era o rei? Você não disse que era o rei? Desce dessa cruz.
vamos ver se Deus vai salvá-lo, porque afinal de contas ele não disse que era o Filho de Deus, ele não disse que era o amado do Pai, então vamos esperar, vamos ver se Deus desce para salvá-los. Quando Jesus disse aquela frase lá, eles falaram, não, vamos esperar, vamos ver se ele desce. E eles começaram a usar esse assunto da zombaria para zombar de Jesus. Mas o que é maravilhoso é que o motivo da zombaria é para nós um motivo de alegria. Ninguém naquele dia, na verdade foram poucos naquele dia que entenderam que na verdade aquilo que eles estavam usando para zombar de Jesus, na verdade era exatamente o plano de Deus. Eles disseram, salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. E eles usavam isso como tom de quê, irmãos? De zombaria. Aí ficou salvando, agora não pode se salvar. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo, vamos esperar ele descer da cruz. Mas o que eles não sabiam, e o que poucos entenderam naquele dia, é que aquela frase que eles usaram para zombar de Jesus, na verdade, para mim, é um dos melhores resumos da boa notícia do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque de fato, naquele dia, para salvar os outros, ele não salvou a si mesmo. Irmãos, primeiro, nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Todos precisamos de salvação. Todos estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos afastados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados. Em Efésios 2, Paulo fala assim, antigamente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse é o nosso estado, irmãos, esse é o nosso estado. Nós, a humanidade, precisamos de salvação. Para mim, irmãos, essa é uma das doutrinas bíblicas, mas nem precisa de prova, não. Se alguém perguntar, como você disse que nós precisamos de salvação? Irmão, é só assistir jornal. Quem assiste a Record aqui? Você quer ter certeza que a gente precisa de salvação? Liga lá na Record, nos telejornais da Record. Vai ver o jornal, vai assistir televisão, ou não precisa mais. A gente andando pelas ruas hoje, a gente vê o tanto que nós precisamos de salvação. Olha o que estão fazendo no mundo hoje, irmãos. Eu preciso dar exemplos aqui? Para mim, uma das doutrinas bíblicas mais fácil de comprovar é o fato de que o homem está perdido, de que o homem é mau, de que nós precisamos sermos salvos, de que nós caímos, de que de nós mesmos nós só produzimos maldade. Para mim não precisa muita explicação para defender isso que a Bíblia nos aponta, é só olharmos para o lado. Quantos de nós, às vezes até mesmo conhecendo a Bíblia, a gente fica, gente, como que o ser humano pode fazer umas coisas dessa? Nós estamos caídos e precisamos de salvação, e a prova disso é exatamente o que aconteceu naquele dia. Jesus havia andado 3 anos com eles, curando, ensinando, fazendo sinais, milagres e maravilhas, e naquele dia, naquele momento, mesmo tendo a oportunidade de libertá-lo, o que as pessoas preferiram? Gritar, crucifica, crucifica. A mesma multidão que uma semana atrás estava gritando hosana nas alturas, agora estava gritando crucifica, crucifica. João 3, verso 19, diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram má. Esse é o julgamento contra toda a humanidade. Deus enviou a luz ao mundo, quem é a luz? Mas os homens preferiram as trevas, e isso ainda é verdade hoje, sim ou não? Irmão, você já percebeu a facilidade que a gente tem de imitar o que é errado? Até mesmo a gente crente, já percebeu? O que é errado a gente, não precisa explicar muito, a gente faz. Nós preferimos as trevas, nós temos uma atração especial porque é mal, irmão. Precisamos de salvação. O hino da harpa cristã 169 diz assim um trecho: longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava nem queria o seu amor. O outro verso: no juízo não pensava nem na minha perdição,
nem minha alma desejava a eterna salvação. Essa é a nossa descrição antes de Cristo nos encontrar. Talvez essa é a descrição da sua vida que está aqui nessa manhã. Nós estamos perdidos e precisamos de salvação. Agora, como a nossa salvação foi conquistada por Cristo? Eles disseram para Jesus naquele dia: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Irmãos, o que para eles era um motivo de zombaria, para nós é motivo de alegria. O que para eles era uma frase de zombaria, para nós é a melhor notícia do mundo, resumida nessa frase, irmãos: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Porque qual é a mensagem do Evangelho? Para salvar os outros, Ele entregou a si mesmo. Para salvar os outros, Ele deu a sua vida naquela cruz. Ele estava naquela cruz realmente dando a sua vida para que outros fossem salvos. E o que para aquele povo e ainda hoje para muitos é motivo de zombaria. Para muitos está chegando o Natal daqui a pouco. Você sabe que muitas televisões, canal de televisão, vai zombar da mensagem da cruz. O que para muitos naquele dia era zombaria, e ainda hoje é zombaria, para nós é a melhor notícia do mundo. Porque a nossa salvação está nessa boa notícia. Nós só somos salvos porque naquele dia Ele não salvou a si mesmo. E se Ele tivesse naquele dia salvado a si mesmo, nós estaríamos perdidos. Essa é a boa notícia para nós. Tanto que depois daquele evento, os apóstolos, quando eles entenderam isso, quando o Espírito Santo iluminou o coração deles para entender, eles saíram por todo mundo pregando qual mensagem, irmãos? A mensagem da cruz. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque ele entendeu que o que era zombaria naquele dia é a melhor notícia do mundo. A mensagem da cruz para uns é zombaria, para nós é alegria, porque foi naquela cruz que Ele conquistou a nossa salvação. Deus o ofereceu como sacrifício para perdão dos meus e dos seus pecados. O que eles não sabiam é que naquele dia, naquela cruz, Cristo estava sendo oferecido como um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Ele era inocente, ele nunca pecou, mas naquela cruz ele assumiu os meus e os seus pecados. E é por isso que ele não poderia ter descido daquela cruz, meu irmão. Pedro diz: Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Todos nós somos injustos, irmãos, não tem nada que façamos direito. A Bíblia diz que até a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Mas aquele que era justo, aquele que nunca pecou, foi oferecido pelo próprio Pai naquele dia, para pagar pelo perdão dos meus e dos seus pecados. Paulo diz também: por meio dele Deus reconciliou consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, nós precisávamos de Cristo naquela cruz, porque foi o derramado sangue dele naquela cruz que perdoou os meus e os seus pecados. O escrito de dívida, aquilo que nos era contrário, todo o relatório que tinha contra nós diante de Deus, a Bíblia diz que Cristo cravou naquela cruz, naquele dia. E é por isso que hoje Ele pode perdoar os nossos pecados. É por isso que hoje podemos receber a salvação e temos certeza, como a irmã lembrou, de que aqui não é o nosso lar, e de que daqui a pouco Cristo voltar, nós estaremos com Ele na eternidade. É por isso que nós temos uma mensagem para anunciar para o mundo, irmãos. Irmãos, o que diferencia a igreja, tem outras coisas que você pode achar em outros lugares. Palestra você acha, banda você acha, tem muitas coisas que você acha em outros lugares.
Mas existe uma coisa que isso é o que diferencia a igreja de qualquer outra coisa no mundo, é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, que é loucura para os que vão perecer e para os que estão perecendo, mas para nós que cremos, é a melhor notícia do mundo, é a nossa segurança, é o que nos traz aqui nesta manhã, sim ou não, irmãos? É o que nos faz nos reunir como igreja, é essa mensagem. Essa mensagem. Portanto, naquele dia, sim, aqueles homens estavam certos. Ele não salvou a si mesmo. Ele não salvou. Cristo não desceu da cruz, irmãos. Cristo não desceu da cruz naquele dia. Cristo não abriu a boca. Quando ele abriu a boca foi para dizer: está consumado. O sacrifício foi oferecido. A oferta foi dada. Ele não desceu da cruz, ele não salvou a si mesmo, não porque não era capaz, mas ele não salvou a si mesmo, para que ele pudesse salvar a mim e a você. Ele não desceu da cruz, não porque ele não poderia, mas ele não desceu daquela cruz, para que eu e você não precisássemos subir nela, aleluia. Sim, eles estavam certos naquele dia, Deus não o livrou, ou livrou? Deus não o livrou naquele dia, tanto que ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não o livrou naquela cruz, e eles até disseram: vamos ver se Deus o livra, afinal de contas ele não disse que Deus o amava? Deus não o livrou naquele dia, irmãos, mas deixa eu te dizer, não é porque o Pai não o amava. Deus não o livrou naquele dia, não é porque Deus não o amava. Deus não o livrou naquele dia, porque naquele dia, Deus Pai e Deus Filho estavam amando a mim e a você. É por isso que o Pai não o livrou, não porque não o amava, mas porque os dois ali, numa sincronia, estavam amando a mim e a você. E sim, ele era o Filho de Deus, e foi abandonado pelo Pai naquele dia. O Pai abandonou o Filho, mas não porque o Pai não amava o Filho, mas porque através de entregar o seu único Filho naquela cruz, Deus pôde a partir de então receber a mim e a você que crê como filho de Deus, porque nós não éramos filhos. João capítulo 1 diz: todo aquele que nele crê recebe o poder de se tornar filho de Deus. Deixa eu te dizer, querido, somente os que creem nessa mensagem é que recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente aqueles que creem nessa mensagem recebem o privilégio de chamar Deus de Pai e poderem aguardar o dia glorioso em que nós viveremos como uma única família na eternidade com o Pai. E eu finalizo dizendo: algo que também me chama atenção. Imagina aquela multidão, toda aquela turbulência, todo aquele dia, aquela multidão. Imagina a multidão, um apertando o outro, aquela gritaria. Imagina se você naquele dia agora, todos estão dizendo muita coisa, uns estão dizendo que ele era falso, mestre, aquela acusação. Você já ficou no meio de uma multidão que você não entendia nada, que ninguém falava? Já ficou? Alguém já foi em algum show aqui? Você está na multidão, aperta, você não entende nada. Nem a música às vezes que está cantando você entende, né? Mas você está ali, não, o negócio é estar aqui. Imagina você no meio daquela multidão. Imagina agora, porque o centro das atenções era o homem da cruz do meio. Ninguém estava preocupado com os outros dois. A atenção estava no homem da cruz do meio. E uma multidão, todo mundo dizia alguma coisa. Deixa eu dizer para você, não tinha nem os 12 defendendo. Não apareceu ninguém naquele dia que os defendia, que tentou defender. Não, multidão, vocês estão errados. Até porque Pilatos, que era Pilatos, tentou e não conseguiu. Imagina. Mas sabe o que é maravilhoso? É que no meio de toda aquela multidão, naquela multidão de vozes, e um diz uma coisa, outro diz outra, todas as atenções voltadas para o homem da cruz do meio,
um homem olha para o seu lado e vê Jesus todo desfigurado, talvez pior do que ele. Ele olha para baixo porque ele também estava crucificado e ele vê todo mundo falando alguma coisa. E esse homem, ao olhar para o lado e ver aquele homem ferido e aquela multidão toda apontando o dedo para ele, um homem naquela multidão enxergou naquela cruz um rei. Ele olha para o lado e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Muitos estavam vendo talvez o pior dos bandidos. Muitos estavam vendo talvez a fofoca da vez. Muitos estavam vendo talvez o bode expiatório da vez. Mas um homem naquele dia, pelo menos, ao olhar para o lado, ele viu, como diz uma canção antiga, ele viu o que ninguém viu. Ele viu naquela cruz, mesmo diante de todas aquelas vozes, ele viu o Rei dos Reis. Ele viu o Senhor dos Senhores. E ele disse para ele: eu estou na mesma condenação que ele. Isso gerou temor no coração, mas eu sei que ele é inocente. E ele repreende até o outro companheiro dele que estava na outra cruz. E ele diz: você não teme a Deus nem estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. No meio daquela multidão, aquele homem viu o Cordeiro imaculado, sem mancha, puro, perfeito, Rei dos Reis, e ele reconheceu, por iluminação do Espírito de Deus, porque só ele que pode fazer isso, ele reconheceu que aquele homem que estava daquele jeito ao seu lado, ele iria partir, mas iria também voltar no seu reino. E ele apela para aquele homem. E deixa eu te dizer o que é mais maravilhoso: Jesus atende a oração e diz para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que a história daquele ladrão na cruz é a minha e a sua história. Porque, como eu disse para você, o mundo hoje não é diferente. Muitos zombam de Jesus, muitos escarnecem dele, muitos acham loucura essa mensagem. Muitos querem ainda um herói, campeão, e eles ignoram Cristo, e eles dizem: é ridículo crer num Deus que morreu. Mas ainda hoje também existem pessoas que, mesmo diante dessas vozes, ao olharem, ao lembrarem, ao ouvirem essa história, reconhecem que Cristo é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, e que naquele dia Ele não salvou a si mesmo para que pudesse salvar a mim e a você. Fique de pé, querido, fique de pé. Se você crê nessa mensagem, eu te digo, você está incluído naqueles outros. Ele não salvou a si mesmo para salvar você. Você está incluído nesses outros, e você deve celebrar isso todos os dias da sua vida. Escreva no seu quarto: Ele não salvou a si mesmo para salvar os outros, e eu me incluo dentro desses outros. Mas eu também quero dizer para você nessa manhã, que ainda não crê nessa mensagem, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não decidiu segui-lo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, foi o Senhor quem abriu os olhos do coração daquele ladrão naquela cruz naquele dia, para ver o que ninguém viu: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. E a tua palavra diz que é o Senhor quem ilumina os nossos corações, para que possamos ver no rosto de Cristo a glória de Deus. Eu oro nessa manhã, Senhor, para que o teu Espírito possa abrir corações nessa manhã. Deus, eu oro primeiramente por aqueles que aqui estão e que ainda não creem nessa mensagem, que ainda não, ao olharem para Cristo, ou ao ouvirem Cristo, ainda não veem o que aquele ladrão viu: o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu oro por aquele que o seu coração ainda não foi cativado por essa mensagem. Minha oração, Senhor, é para que o teu Espírito abra os olhos do coração dessa pessoa nessa manhã. Abre os olhos do coração dela para que ela veja a gloriosa mensagem da cruz, Senhor, e que ela possa depositar todas as suas esperanças em Cristo Jesus, o Rei dos Reis.
E eu também oro nesta manhã por aqueles que talvez já creem no Evangelho. Eu oro aqui agora pelos irmãos da Assembleia de Deus Ministério Rochedo, que já creem nessa mensagem, que já depositaram a sua esperança em Cristo, e inclusive já se batizaram, mas que talvez tenham perdido de vista a maravilha dessa mensagem. Eu oro para que também o Teu Espírito acenda essa chama no coração deles, para que a mensagem que já dura mais de 2000 anos, que ela possa arder como fogo no coração desses irmãos, que essa chama possa ser o motor, a motivação para eles fazerem missões em toda essa cidade e ao redor nas cidades vizinhas. A minha oração é para que a mensagem da cruz seja a chama que arde e impulsione essa igreja, e impulsione os irmãos a ir por todo o mundo pregar o Evangelho, esse Evangelho, essa mensagem, anunciando aos que estão perdidos que há salvação em Cristo Jesus, aquele que não salvou a si mesmo, para que Ele pudesse nos salvar. Com todo fogo